Bora, Fiel, para as primeiras informações do Corinthians nessa terça-feira aí, Coringão que enfrenta o Bahia em casa aí pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro aí, em busca dessa classificação para pré-Libertadores. Então eu trouxe para vocês aqui 2 vídeos da ESPN com informações sobre o jogo e também sobre a suspensão do impeachment do Augusto Melo, informações exclusivas agora aí nessa manhã de terça-feira. Então já deixa seu like aqui, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Vamos falar do Corinthians, porque esta segunda-feira seria da votação do impeachment do presidente Augusto Melo. Seria, porque uma liminar da Justiça impediu a realização do evento. Quem conta pra gente é o Vladimir Bianchini. Alô, fãs de esportes, por meio de uma liminar concedida na Justiça, nesta segunda-feira, o presidente Augusto Melo conseguiu a suspensão da votação do processo de impeachment, que seria realizado pelo Conselho Deliberativo do clube, aqui mesmo no Parque São Jorge. Com a suspensão da votação, ainda não existe uma data definida para que ela possa acontecer. É possível que a liminar seja cassada na Justiça. Isso não importa neste momento, né? Nós recebemos a decisão, o presidente Augusto recebeu com gratidão, evidentemente, porque se fez justiça no entendimento dele, e daqui para frente a gente não quer mais discutir essa questão. Nós queremos focar no nosso principal objetivo, que é o jogo do Bahia amanhã. E é isso que a gente precisa. E focar no regime centralizado de execuções para iniciar um plano de pagamentos para justamente aproveitar essa janela de 100 bloqueios judiciais, fazer um grande planejamento financeiro. Antes mesmo da votação do impeachment, muitos torcedores compareceram aos arredores do Parque São Jorge. A polícia fez um forte aparato de segurança e procurou isolar a região. Logo depois que a decisão da Justiça foi anunciada, Augusto Melo e os apoiadores foram de encontro aos torcedores organizados, que estavam protestando contra o Conselho e a favor do atual presidente do Timão. Depois disso, alguns torcedores conseguiram furar o bloqueio policial e se dirigiram até o Parque São Jorge. Houve um princípio de confusão, principalmente relacionado a fogos, que foram soltados na Rua São Jorge. Além disso, os torcedores queimaram cruzes de madeira que tinham fotos de conselheiros da oposição a Augusto Melo. Algum tempo depois, a confusão foi contida pela polícia e, em seguida, o trânsito da região foi liberado. A gente confia no Poder Judiciário, a gente confia nos órgãos internos do clube e é importante a gente tentar buscar um consenso justamente para a gente possa proteger o Corinthians. É importante ter diálogo, transparência sempre, e é o que a gente vai buscar, sempre diálogo. O processo de impeachment aberto pelo Conselho Deliberativo do Corinthians apura supostas irregularidades no contrato do Timão com a antiga patrocinadora Vai de Bet. É dia tenso ali na zona leste de São Paulo, Elton, e o impeachment, então, vamos ver quando que vai ter essa votação, né? Lembrando que tem um outro caso de impeachment, uma outra proposta que também vai ser analisada pelo Conselho, pelos conselheiros do Corinthians. Pressão de um lado, oposição querendo a saída do Augusto Melo. Daqui a pouco a gente fala do bom desempenho do Corinthians, que nessa terça-feira joga com o Bahia, uma decisão direta para a vaga na Libertadores. Uma segunda-feira conturbada para o Corinthians, então. Mais uma, né? E, infelizmente, isso acontece no momento em que o Corinthians tenta terminar o ano tranquilo. Não foi um ano tranquilo para o Corinthians, né? A gente está falando de uma equipe que conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro, de ter uma campanha de segundo turno de disputa de título, né? Porque o segundo turno do Corinthians é espetacular, ao ponto do Corinthians sair de uma situação de zona de rebaixamento, lutar contra o Z4, depender de suas próprias forças para ir para a Libertadores. O Corinthians não depende de combinações de resultados para ir para a Libertadores, né? Vencendo os seus jogos, estará na próxima edição da competição, principal competição da América do Sul. Mas não foi um ano tranquilo, justamente por conta de toda essa efervescência política no Corinthians, desde que o Augusto Melo assumiu a presidência. Deixou de ser oposição para ser situação. E aí, quando é situação, obviamente, acaba sendo a vidraça. Só que, a gente já falou isso aqui algumas vezes, não é um exemplo de gestão em 2024, não é o modelo a ser seguido, né, por outros clubes, nem pelo próprio Corinthians, mas se há algo nesse momento que fere o estatuto do clube, ok. Agora prove que há algo realmente que fere o estatuto do clube, porque aí você acaba quebrando a democracia, porque ele foi escolhido para ser presidente. Obviamente a oposição precisa acontecer.
é necessária, é saudável, dentro, obviamente, dos limites. Os protestos são válidos também, mas parece muito mais uma questão política, né, de briga pelo poder, do que necessariamente olhando para a instituição, né, para o Corinthians, que tem que ser olhado com um pouco mais de cuidado, porque vive um momento esportivo bom, e esse momento precisa se transformar em algo perene. E para isso acontecer, o clube precisa estar bem estruturado, precisa ser sustentável novamente, precisa ter uma boa gestão e precisa ter um ambiente democrático saudável. Vamos ver como vai ser o desenrolar disso, porque parece muito mais algo oportunista do que necessariamente uma crítica a uma gestão que precisa ser criticada, mas que a gente não pode, e aqui eu não estou defendendo Augusto Melo, estou defendendo a democracia, de quem foi eleito e de que aparentemente vai cumprindo o seu mandato dentro do estatuto do clube. Que isso não fique algo político, né? Porque nesse caso, especificamente, a gente está falando mais de pessoas do que de instituições. E nesse caso, uma instituição gigantesca, que é o Corinthians, que merece, obviamente, o seu respeito. A análise tinha que ser feita em cima dos fatos, né? Do bom uso do dinheiro e tudo, mas a gente sabe que tem uma influência do que está acontecendo em campo, que a gente vai falar já sobre isso. Por exemplo, se o Corinthians estivesse lutando contra o rebaixamento, ou ameaçado de cair, seriamente ameaçado, a postura de muito torcedor olharia para essa situação do possível impeachment com outros olhos, né? Então, perfeito. A gente sabe que tem uma influência e não deveria ter. O que deve ocorrer é uma análise dos conselheiros sobre o que está acontecendo na gestão, né? Sem essa influência tão forte da oposição que quer ou muitas vezes gosta de jogar contra o próprio clube, né? Bom, vamos falar de futebol, bola rolando, porque nesta terça-feira tem Corinthians e Bahia. Que jogo, hein? É um encontro, briga direta por vaga na Libertadores. Neste momento, as duas equipes com 50 pontos. O Bahia está à frente com uma vitória a mais. Mas o jogo é em Itaquera. Então, os dois times com 50 pontos. O Bahia é o 7º, o Corinthians é o 8º. Quer dizer, a gente tem o que era G6, já virou G8. Quer dizer, neste momento, os dois estão dentro, seu Elton. O que esperar desse jogo em Itaquera? Se empatar, tá bom para os dois? Ou melhor pro Bahia? Tá melhor pro Bahia. Primeiro, porque o empate fora de casa, com um adversário que está atrás na tabela, mantém o Bahia minimamente, né, numa posição ainda de zona de classificação para pré-Libertadores. Então, para o Bahia, o empate é bom. E o Bahia decide em casa a vaga contra o Atlético Goianiense na última rodada. O Atlético já rebaixado, um jogo na Fonte Nova. Então, o Bahia tem um cenário talvez favorável para conquistar uma dessas duas vagas. Para o Corinthians, o empate vai depender de um resultado do Cruzeiro contra o Palmeiras. E aí o Corinthians também decidir na última rodada. E aí a gente já não sabe até que ponto esse jogo vai ser tão fácil assim, né? Para o Corinthians na última rodada, tendo que decidir fora de casa. E acho até que o Corinthians, nesse jogo, em casa, contra o Bahia, tem um certo favoritismo por conta da campanha, a gente falou aqui, da campanha no segundo turno. O Corinthians conseguiu, em 5 partidas, fazer 15 pontos e o Bahia, antes dessa última rodada, 1 ponto. O Corinthians tirou, em 5 rodadas, 14 pontos de diferença para o Bahia. Então vive um momento muito melhor. Mas Edu, o jogo mais importante do Bahia nos últimos 35 anos. Porque olha o tamanho dessa partida. É um jogo onde, se o Bahia vencer o Corinthians, o Bahia estará de novo, tudo bem, na fase preliminar da Libertadores, mas vai disputar a Libertadores depois de 35 anos. Então acaba sendo um jogo também muito pesado para o outro lado. Apesar dessa, entre aspas, vantagem de fazer 4 pontos, sendo que os 3 podem ser feitos contra o último colocado já rebaixado do Campeonato Brasileiro. Mas vai ser um jogo bem interessante de acompanhar. O Corinthians também tem um componente que ficou engasgado. O Corinthians foi goleado pelo Bahia na temporada passada, sim. Na sua casa. Um resultado que encaminhou a permanência do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse ano o confronto é bem diferente. É um confronto que vale a Libertadores. A gente fala que campeonato de pontos corridos não tem final, e a final, normalmente, quando acontece, é pelo título. Vale um ano importantíssimo para os dois, o ano de 2025. Os dois, inclusive, podem estar juntos na Libertadores. Mas cada um está pensando no seu nesse momento. Vai ser um grande jogo que a gente vai acompanhar amanhã. O Cruzeiro, 1 ponto atrás, joga contra o Palmeiras em BH sem torcida, né?
decisão estranha, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso já já. Então tá olhando ali para ver o que acontece. O Cruzeiro Vitória ainda sonha, só matematicamente ainda sonha com essa vaga, mas é bem difícil do clube baiano conseguir essa vaga na Libertadores. Um time que lutou lá embaixo durante tanto tempo, né? Nesse campeonato brasileiro. E o Vitória, que tem Alejandro como um dos artilheiros do campeonato, e Yuri Alberto, quem diria, hein? A chegada do Memphis Depay transformou o Yuri Alberto praticamente num outro jogador. Foi bastante interessante ver a reportagem e ver como mudou mesmo o humor em relação ao Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, ele consegue potencializar o seu jogo quando ele tem jogadores inteligentes ao lado. E a gente já falou algumas vezes, né? Um grande momento do Yuri Alberto, antes desse no Corinthians, foi com o Roger Guedes, né? Os dois fazendo uma dupla boa de ataque. O Roger Guedes alimentando o Yuri Alberto e vice-versa, né? Se entendendo muito bem. O Roger Guedes saiu, houve uma queda de rendimento, um jogo coletivo que deixou de funcionar, a concorrência não foi boa, né? O Pedro Raul foi contratado ali para ser uma referência e não correspondeu. Ele deixou de ter uma sombra que incentivasse ele a jogar melhor. E isso só melhorou com a chegada do Garro, em primeiro lugar, e depois com o Memphis ali junto. Então você concorda com o Ramon quando ele diz que com a combinação do time, o bom futebol ajudou demais o Yuri Alberto se transformar em campo. Isso é um conceito do futebol, né? As individualidades são potencializadas pelo jogo coletivo, né? Não dá raros casos que você tem um jogador que carrega um time sozinho o tempo inteiro. E o Yuri Alberto não é esse jogador. E também não era o jogador que pintavam como um jogador, vou usar a expressão que usam, né? Que eu acho muito feia, mas enfim, é o que usam, bagre, né? Que não é isso, longe disso. É um excelente jogador jovem ainda, que precisava de confiança e de um jogo coletivo que funcionasse, que é o que está acontecendo com o Corinthians nesse segundo turno. Esse Corinthians e Bahia, hein? O Bahia penou, ganhou de virada no Cuiabá, em Cuiabá, o estádio As Moscas. Poderia ter tomado, mesmo depois de fazer 2-1, poderia ter tomado o empate. O Bahia não tá nada bem, ganhou esse jogo que era meio obrigatório e agora vai a Neoquímica Arena pegar um time que venceu os últimos 7 jogos. Uma loucura. O resenha, o Corinthians tá aqui, ó. E sábado, que até o Corinthians, no primeiro tempo, até tomar o primeiro gol, tinha criado boas oportunidades, aí toma o primeiro, toma o segundo, todo mundo pensou, agora a sequência vai ser quebrada. Nada, o time fez 4 no segundo tempo. E é difícil até dizer quem jogou mais. Matheus Bidu, Capito, jogou pra caramba. Uma assistência e um gol. Garro jogou pra caramba de novo. Yuri Alberto fez gol. Yuri Alberto, 2. Romero, 2 assistências. Tá tudo dando muito certo lá. Nossa, o mundo tá de ponta cabeça. Que isso? O mundo, não é que o mundo... o mundo voltou à sua rotação normal, cara. Você sabe que eu tô falando. 3 meses atrás a gente tava falando de outra coisa. 2. Mas é há 45 dias. Mas é aí que o mundo tava de ponta cabeça. Agora vai pra Libertadores. Vem cá. Alguém tem dúvida aqui? Vamos falar baixinho pra ninguém ouvir. Alguém tem dúvida que o Corinthians vai pra Libertadores? Nenhum. Alguém tem dúvida? Nenhum. E na segunda-feira que vem a gente vai estar falando do Corinthians classificado na Libertadores? Sem dúvida nenhuma. É momento de aproveitar o que está jogando, para isso. Hein? Bom, esse time, tá sendo merecedor. Se fosse desde o começo do campeonato, estaria brigando. Não sei se é pra título, mas pra G4, fácil. Sem dúvida nenhuma. Não, o time é bom. Que... Encaixou, né? Corinthians encaixou. É um time bom, de boas peças, um time que tá com a confiança bem diferente, né, do que tinha em jogos aí nessa fase de rebaixamento, e a confiança faz muita diferença, e que hoje joga num sistema que todo mundo se sente muito confortável. É o que a gente falava antes, assim, hoje o Corinthians joga de um jeito... Olha o gol do Garro ali, ó, quer ver, o goleiro deu uma bobeada, o goleiro que vinha fazendo uma grande partida, o Bidu rolou, ela gostosa pedindo me chuta, como diria José Silvério, 10º gol dele no campeonato, e 10 assistências. O 10 do Corinthians é 10. Aí eu vou deixar até o dia. Não, eu não vou nem falar do Garro. O Garro bate de primeira, ele pega firme de primeira. Olha o Garro, Djalma, a gente quer ver você falando o Garro, eu só tenho um problema do Garro, que eu falo sempre. Isso só quer 2 coisas, que você fale do Garro e que você traga o seu filme pra gente assistir. É meia com característica que a gente gosta, que eu não, né, que a gente gosta, meio criativo, comanda o time, organiza o time, finaliza, mas... não é brasileiro, não podemos ter ele na seleção. É o único problema dele. Você acha que era pra tudo isso, pra seleção brasileira? Nós temos um meia que joga assim, na seleção?
E isso, Dija. Nós temos. Agora vai bombar, Dija. Perguntando se nós Gostei temos. de Joãozinho. Não, o João acabou de me falar que o Joãozinho. estádio lotou de repente. Esse comentário do Dija fez o estádio explodir de alegria. Agora, é bom essa mudança do Corinthians pra gente ter, às vezes, cuidado em criticar certos jogadores que, às vezes, eles estão num time que não funciona, não trabalha, e aí a gente critica o jogador, e não é. Você tá falando de quem? Do Yuri Alberto. Mas sabe porque qual foi o quando a dia? bola Deixa chega... ele falar, porque o Yuri Alberto vem fazer na quinta-feira o Bola da Vez. Eu nem sabia disso. Sábado vai pro ar 9 da noite. E esse é um recorte maravilhoso pra gente usar no programa. Continue, por favor. Não, é simplesmente isso, que muitas vezes a bola não chega, não recebe bola boa, o cara não faz gol, passa uma temporada sem fazer gol, mas não vê que ele não tá perdendo gol, a bola não chega. Mas então chegava pra ele, hein? Não, Deu uma judiada. Botava uma bolinha pro tempo pra ele. Sem confiança. Puxei o corte, mas mas tava estragando os momentos ruins dele, nunca faltou gol. Ele sempre fazia gol. E jogar mal ou bem. Só que a gente tem que lembrar que ele é 9. Eu acho que ele a também bola já chega, gols, acho ele que nunca faz. faltou. Dija, sabe qual vontade. foi o grande diferencial disso? A chegada do Memphis. Por quê? Porque quando tava o Pedro Raul, Ele tinha que fazer os dois. Então, ele não é criativo, ele não tinha não essa é um característica jogador pra de isso. criatividade. Exatamente. Ou seja, o Memphis tirou a pressão do Yuri Alberto. Vai lá, só Que corre, vai e faz o teu faz seu movimento e finaliza. Só isso. Acabou. Essa era a grande diferença. Você sabia, Luiz Fabiano? Eu coloquei lá no nosso resumão lá pra vocês estudarem o programa. Que se o Yuri, nessas últimas 2 rodadas, fizer um gol por jogo, 2 gols, portanto, ele iguala Carlitos Tevez com 31 gols como o maior goleador do Corinthians no século. Maiores, no caso. Se fizer mais 3, logicamente passa. Vai pegar o Bahia e na última rodada o Grêmio. Você aposta que ele vai passar o Tevez? Não. Não, aposto, então eu aposto. Eu aposto com você, Eu aposto então. pela dificuldade do jogo. Contra o Bahia é uma final pros dois. Sim, você acha Muito que é um jogo complicado. de Pode poucos fazer gols. um golzinho. Um golzinho. Um golzinho. Tudo bem. 2 golzinhos. E no último jogo... Se tem tiver que um fazer pênaltizinho, 2, ele vai mas é bater. que o Grêmio não, agora, vamos o Grêmio deixar ele Duvido, duvido. bater. Se tiver um pênaltizinho, ele vai pegar a bola pra bater ou não? Não creio. Não creio. Ah, pra ser artilheiro do campeonato? Ah. Hoje ele divide a artilharia com o Alejandro, que é jogador do Red Bull Bragantino, mas está jogando o Campeonato Brasileiro pelo Vitória. Ele está emprestado pelo Se Red é Bull você, Bragantino. você ia deixar passar essa Não, oportunidade? mas eu já batia, já, né? Automático. Pegava a bola. Eu sacava Ele até o Rogério. Pra você ter uma ideia como que era, minha missão era difícil. É, pra ser artilheiro do campeonato, vale, né? Vale. Agora, o Alejandro, além dos 13 gols marcados com a camisa do Vitória, cada golaço que ele faz, né? Se Tem cagar alguns outros mais jogando no O Vitória. último hein? jogo do Corinthians Com é respeito, em né? Porto Alegre. Porto Alegre, mas o Grêmio agora sossegado. Quer dizer, o Renato tá muito Não, o Renato tá sossegado. Então essas foram as informações do Corinthians aí e Bahia, com o pessoal da ESPN aí, programa Resenha e o Sport Center. Agora uma informação de última hora aí que surgiu. Parece que o Corinthians estaria interessado no Soteldo, que pertence ao Santos, que está emprestado aí ao Grêmio até o final dessa temporada. E parece que o Timão já entrou em contato nas últimas horas aí com o Santos para saber as condições de negociação com o atacante venezuelano. E parece até que a patrocinadora master do Corinthians poderia ajudar o Corinthians nessa contratação aí. Em pouco mais de 2 meses aí, o Corinthians, que saiu da zona de perigo do rebaixamento para brigar hoje pro pré-Libertadores, faltando 2 rodadas para o fim do campeonato, o Timão está em 8º lugar com 50 pontos aí. Se o Brasileirão terminasse hoje, o Corinthians teria segurado uma vaga no pré-Libertadores. Como o Botafogo foi campeão da Libertadores e o Flamengo levou o troféu aí da Copa do Brasil, o G6 virou G8. Assim, a conta é simples de Ramon Dias e companhia para alcançar seu objetivo final aí, que é estar na competição continental na temporada 2025. Se o Corinthians derrotar o Bahia nesta terça-feira, na Neoquímica Arena, e o Cruzeiro não vencer o Palmeiras no dia seguinte, na quarta, o Timão estará assegurado na próxima Libertadores da América aí. E isso é muito bom, porque o Corinthians vai poder investir em mais jogadores aí de qualidade, como por exemplo o Soteldo aí, que é um jogador que sempre interessa ao Corinthians. No início do ano o Corinthians tentou a contratação do Soteldo aí, mas sem sucesso. A Bet é que foi responsável pela chegada do Depay e paga a maior parte do seu salário mensal. Nos últimos minutos surgiu uma informação confirmada pelo setorista aí, Wagner Frederico, que cobra o dia a dia do Santos, que o Corinthians entrou em contato lá com o clube da Baixada Santista para constar as condições aí do Soteldo, o venezuelano aí que está emprestado ao Grêmio, mas o time gaúcho não vai adquirir o camisa 7. Segundo o Frederico aí, então, o Corinthians deve apresentar uma proposta superior a 5 milhões de dólares aí, cerca de 30 milhões de reais, o valor fixado no empréstimo ao clube de Porto Alegre é o Grêmio. Os 5 milhões de dólares pedidos pelo Santos são referentes a 50% de Soteldo, o restante estão na mão do Tigres, do México. Parece que nas redes sociais aí, os torcedores do Santos eles ficaram bravos com essa notícia aí que surgiu do Soteldo aí, possível reforço do Corinthians em 2025, hein? O Soteldo aí que
titular da equipe do Grêmio e é frequentemente convocado para a seleção venezuelana aí. Ele que levou seu país às quartas de final da Copa América em junho, é um dos protagonistas aí da seleção venezuelana. E pela primeira vez a Venezuela tem a chance aí, reais chances de disputar a Copa do Mundo em 2026. O Soteldo, que é conhecido por sua habilidade com a bola no pé e rapidez, acostumou-se a atuar pela ponta esquerda, ou mesmo enfiado como segundo atacante, e pode ser um reforço de peso aí pro Corinthians. Quem sabe com a ajuda da patrocinadora Master aí, para um setor que pode perder Ângelo Romero, com sondagem de clube do Brasil e da Argentina também. Então diga aqui nos comentários assim, ó, se você gostaria do Soteldo com a camisa do Corinthians em 2025. Comenta aí, deixa seu like, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!